Shalom, meu nome é Fábio, como eu já disse no primeiro vídeo, o significado do nome. Eu venho trazer as revelações sobre a visão do profeta Daniel, da estátua de Nabucodonosor para os dias atuais. E vamos direto a essa matéria, porque analisando o sonho do Nabucodonosor, é a estátua de um homem, e ela está também relacionada às nações, através dos animais, o quarto animal sendo o animal mais surpreendente, diferente dos demais, mas se analisarmos, eles todos se compõem, eles vão se acrescentando do primeiro, segundo ao terceiro e formam um quarto, que é o maior. Então, tudo isso faz parte de uma evolução. A evolução das nações, a evolução da tecnologia, através da indústria, da industrialização, através do próprio homem, no seu intelecto, na sua evolução espiritual. E sendo o homem, é a base de toda essa estrutura criada, que está lá nos pés, uma estrutura de ferro misturado com barro, que é a estrutura dessa gama material, que formam o capitalismo, todo esse império, e o próprio homem na sua fé, é essa força do ferro. Mas temos o barro, que nos faz fraco, que nos torna essa estrutura toda fraca, que no final ela é desmoronada. Ela se desmorona pelo poder do Criador, porque é um poder material, onde está envolvendo o barro, onde está envolvendo o homem material, onde está envolvendo os interesses da matéria, do ganho, do capitalismo, das riquezas materiais. Indo direto ao lado espiritual da estátua, poderíamos entender que o homem está envolvido com a evolução das nações, dos impérios que o formam. E nesse caminho dos impérios, da formação dos impérios, até os pés, os dedos, ele tem também o seu cunho, como eu falei, espiritual. Eu vou direto ao ponto pelo tempo que nós temos para do vídeo. Então nós já sabemos sobre a cabeça de ouro, Nabucodonosor. Os medos persas formam os braços, a área peitoral da estátua. Se vocês analisarem, os medos persas é o lado direito e o lado esquerdo, que são os braços, que também é uma analogia às pernas, que é o braço direito e o braço esquerdo, que culmina lá, na perna esquerda e direita, que culmina nos pés, que também está no direito e no esquerdo. Analise que a parte da cabeça não tem direita e esquerda, e começa a ter direita e esquerda no finalzinho da parte de bronze, que ela vai nas coxas. As coxas têm o lado direito e o lado esquerdo. Então, analise que se as coxas compõem o império de bronze, logo o império de ferro começa do joelho abaixo, onde eu coloco o Conselho de Nicéia, o Império de Nicéia e o Império de Latão, fazendo parte do joelho, que é direcionado aos impérios romanos. Vejam que esses dois impérios, o Império de Nicéia e o Império de Latão, eles têm o mesmo período, o mesmo tamanho, a mesma forma, Eles não poderiam ser diferentes, porque é a parte do joelho. E foram os impérios mais curtos de toda a história. E se tratando das pernas, vamos
já desembocar e para adiantar o expediente, vamos analisar, vamos até passar uma explanação rapidinha, mas o Espírito Santo vai cuidar de cada um dos que foram selados, dos eleitos, para o momento do agora, para essa mudança de dimensão, essa evolução na consciência dos eleitos. Para entendermos o tempo na qual nós encontramos no momento do agora, para que não sejamos surpreendidos pelas sombras, pela escuridão, que vai fazer o seu último ataque, o seu último suspiro sobre o povo de Deus. Dito isso, vamos direto aos povos germânicos. Eles, através da Alemanha, na qual é a sua fundação, eles dominaram a Roma, a Itália, que é o povo romano, e dominaram também a Inglaterra, entre outros, mas predominaram nesses lugares. Então, como já é descrito por muitos, a Roma tem 7 montes, 7 tribos e tal. A Inglaterra também tem, os seus 7 reinos. E através desses 7 reinos, que eram reinos celtas, a convite do próprio celtas, a região, os anglo-saxões, eles dominavam, e a heptarquia anglo-saxônica da Inglaterra, ela se formou a partir dos convites dos celtas. E aí teve 7 reinos, que já existiam 7 tribos. Então, é uma passagem interessante, que está ligada também aos povos germânicos, que são as 7 tribos que vieram dessa região da Alemanha, que dominaram o reino da Inglaterra. O reino da Inglaterra, uma particularidade, é formado o Reino Unido pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E o Reino Unido, que é a Inglaterra, ele formou uma nação que é uma poderosíssima nação nos mundos atuais, que é os Estados Unidos da América. Se vocês analisarem, na outra ponta tem a França, Então, essas duas cabeças, essas duas bestas, elas subiram do abismo das guerras, dos conflitos, e vamos direto ao ponto na qual elas dominaram as duas regiões que compunham a Palestina, onde está situada a região no Oriente Médio, do povo hebreu. Então, eles dominaram essa região, estavam de posse deles ao vencerem o Império Otomano. Isso aconteceu em 1922. Essas duas cabeças, a Inglaterra e a França, eles foram primeiro a fundar e a constituir o primeiro reino, das nações, que foi a Liga das Nações. Sendo que os Estados Unidos foi o detentor da ideia, mas só que ele não entrou no primeiro momento, porque o protagonismo estava entre a Inglaterra e a França, e vocês entendem que lá no futuro, em 1945, os Estados Unidos que tomou para si aquilo que ele sugeriu criar, mas não participou, e depois retomou, que foi a criação da ONU. E dentro ainda, em 1926, somente foi nesse ano que a Inglaterra e a França concordaram que a Alemanha participassem da Liga das Nações. E se vocês pararem para analisar e fazer a conta de 1926
a 1933 foram 7 anos. Foram 7 anos através do Tratado de Locarno. Esse tratado é que puxou a Alemanha, que a Alemanha aceitou fazer parte e fez parte por 7 anos desse tratado de paz com a Liga das Nações. Esses 7 anos, de 1926 a 1936, quando iniciou a ascensão de Hitler, foi no ano de 1933 que Hitler foi ascensionado, a ascensão dele dentro daquele país, daquela nação como líder. Então, 7 anos depois, a Alemanha quebrou esse pacto de paz com a Liga das Nações. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, né? E já sabemos como terminou tudo isso. E aí, estamos aí em 1945 com o surgimento da nova cabeça, que é a ONU. Agora sobre, né, as fundações do Império dos Estados Unidos da América, substituindo a Liga das Nações, né? Então a Liga das Nações morreu e viveu nesse período. Agora vamos encaminhar um pouquinho mais à frente, aos pés. Nós temos aí a Inglaterra com o poder religioso protestante, que é captado pelos Estados Unidos, que é a liderança mundial dos protestantes sobre os 4 cantos do planeta. E este faz parte, vamos dizer assim, faz parte de um dedão dos pés. E do outro pé, o outro dedão, é a nação brasileira. A nação brasileira, ela tem um cunho espiritual muito especial. Não deixa de ser também bestas, porque se analisarmos no livro de Enoque, todos os seres viventes eram representados por animais. Os homens eram representados por animais. Foram representados por bois, por elefantes, foram representados por o ônix, né, que foi o próprio Cristo com 2 chifres, né, que chorou por Jerusalém, né? O Cristo, estava nele as 2 testemunhas, o Pai e o Filho. E ele chorou por Jerusalém. Então as 2 testemunhas estavam ali presentes. E o que acontece? Neste momento dos pés, é dado o poder à nação brasileira. Aquela nação que foi descrita, que onde foram recolhidos os povos dos 4 cantos da terra e foram colocados neste lugar. É a nação de Efraim. É uma das casas do povo do norte. Então, essa casa do povo do norte foi estabelecida aqui nessa nação, nesse povo, nessa nação brasileira, que teve poder por 1 hora na ONU para trazer, só ela tinha essa condição, só a nação de Efraim tinha a condição de trazer a nação judaica de volta. Judaica que eu falo, a nação de Judá, que é o Estado de Israel hoje estabelecido. Então, da onde foram divididas o povo do norte e o povo do sul, o povo do norte estava disperso, que é as 10 tribos, né, juntamente com Efraim, e as 2 que permaneceram, que foi Judá e Benjamim, que formavam a nação do sul. E essa nação brasileira, ela teve poder por 1 hora junto ao nosso representante Graça Aranha, que trouxe em 1947
a existência da nação do povo hebreu. E aí desemboca todo, né, o calendário, né, que ela veio em 1967 retomar a capital de Jerusalém na sua totalidade, e a partir deste momento, 1967, iniciou então o despertar, o levante do relógio profético para esses finais dos dias nas quais nos encontramos. Mas eu gostaria só de falar agora, neste momento, sobre a estátua. Então, em um lado da estátua, nesse contexto, está o poder protestante de Judá, que é o poder que vem da Inglaterra, da igreja que se separou da igreja católica, que é o protestantismo. E ele fala sobre o cumprimento das leis, fala que você, vamos dizer assim, ele elimina a graça, porque você tem que cumprir as leis, você tem que se direcionar à Torá. A graça, ela deixa de ser graça a partir do momento que você tem que cumprir leis e normas, regras. Ela deixa de ser graça, já que você está impondo a ela uma situação da necessidade de fazer algo, de produzir algo para se alcançar a graça. Porque somente aí a graça deixa de ser graça, porque você se coloca na condição de fazer algo para alcançar a graça. E na verdade você não precisa fazer nada, é só crer, é pela fé. Isso é um lado do pé da estátua, o protestante, que ela está ligada aos Estados Unidos. A outra nação, na mesma dimensão e do outro lado desta mesma moeda, é o catolicismo. O catolicismo tem o seu lado evangélico, que é representada pela nação brasileira, que é o maior povo evangélico dos 4 cantos do planeta, também considerado católico. A esse povo não tem necessidade dentro do evangelho de você cumprir leis, normas, regras, fazer nenhum ritual para que você alcance a graça, porque a graça já nos foi dada. E aí você se coloca na condição dos 10 dedos da estátua, que tem as suas unhas, olha só, as unhas de bronze. Aonde está o bronze? O bronze está lá no quadril e nas coxas, né? Olha só o metal de bronze. O bronze representa a Grécia Antiga, que foram através dos gregos, que foram traduzidas a Septuaginta, que está no mundo hoje, que foi cunhada pelo poder religioso do catolicismo. Então, se não tivesse esse poder religioso catolicismo, ninguém teria a Bíblia hoje, ninguém teria o Evangelho hoje. Vamos analisar isso. E as unhas é exatamente isso. Olha o poder do lado protestante, ele pega as unhas, como o Evangelho, e transforma isso num lado judaico, que você tem que cumprir isso, que você tem que cumprir aquilo, tem que adorar a Torá. Não é essa a realidade nossa. Do outro lado, nós temos o Evangelho, que você não precisa adorar nada disso e você está dentro da mesma unha que é as Escrituras, que você
faz sua travessia pela graça, pela misericórdia, pelo Santo Espírito do Deus Todo-Poderoso. Então, essa é a finalidade dos pés da estátua. São as 5 virgens nécias e as 5 virgens sábias. Este é o final, que vai culminar na pedra que vai tocar esse pé da estátua, que vai tocar em nós, que vai tocar em nossos interiores e vai nos transformar, que vai quebrar todos esses paradigmas e vai surgir aquilo que o Senhor realmente nos determinou para ser, seres espirituais. Mas este véu que já foi quebrado lá atrás, no Cristo, é a ruptura do material com o espiritual, que ele já deu prova disso na própria cruz do Calvário. É a ruptura, o véu rasga-se de cima a baixo. E ele se mostrou tanto material quanto espiritual, que eu vou falar pela graça do Senhor isso num novo vídeo que vai ser gravado. E eu venho chamar vocês para o clímax do momento do agora, neste ano que se inicia, e para a atenção redobrada. Não é dom de vós, não vem de vós, mas e sim é dom, vem do Espírito Santo. A hora é agora, a hora é chegada. Brasil, nação brasileira, acorde, desperta, levanta para o momento do agora, para seguir e adorar ao Deus invisível que vai nascer dentro de cada um de vossos corações. Shalom.